Capítulo 8. Procurando por uma cidade. Pois esperava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o construtor. Hebreus 11, versículo 10. Por causa do chamado de Deus, Abraão deixou a única terra que ele conhecia. Ele não sabia aonde estava indo, mas sabia o que estava procurando. Ele esperava a cidade que tem fundamentos. Hebreus 11, 10. É a natureza do chamado de Deus que nos separa de tudo aquilo que sabemos para construir nossas vidas de novo. Seu chamado é o chamado de viver pela fé nele somente. É somente por essa fé que podemos segui-lo. Seu reino não é deste mundo. Ele é espírito e se queremos servi-lo, temos de fazê-lo em espírito. A fé é a porta que ele providenciou para entrarmos no reino espiritual. À medida que nossa fé nele aumenta, ele se torna mais real que o mundo e suas forças de influência. Nosso culto a ele será mais puro e efetivo dependendo do nosso grau de determinação. Nosso culto será corrupto dependendo do nível que as influências externas exerçam sobre nós. Quando Jesus foi perguntado pelos seus seguidores o que eles precisavam fazer, a sua resposta foi pronta. A obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. João 6:29. Nosso chamado fundamental é para crer nele até o fim. Mas esta fé não é cega e não é ingênua, é máxima visão e entendimento. Abraão não sabia aonde estava indo, mas ele sabia exatamente o que estava procurando. E assim também nós devemos saber. Ele estava procurando por uma cidade específica, uma que tinha fundamentos. Nós temos sido chamados para ser parte desta mesma cidade. Nosso chamado tem fundamentos, tem substância. A fé pela qual vivemos tem substância e a cidade para a qual temos sido chamados para habitar tem mais substância do que todas as palavras fúteis do homem. Se estabelecermos menos, não é fé verdadeira e nem é a cidade que Deus tem construído. Subtítulo: Fundamentos espirituais. Há um princípio fundamental de construção. O tamanho e a força de qualquer construção será determinado pelo tamanho e força de seu fundamento, alicerce. Se um homem for construir uma casa ou um prédio pequeno, uma base rasa deve ser suficiente como fundamento. Mas se ele planeja construir um prédio grande e forte, ele deve fazer mais do que somente cavar uma base rasa. Ele terá de cavar fundo o suficiente para encontrar a pedra que sustenta o solo, e ainda assim não estará pronto. Ele terá que colocar pinos dentro da rocha e apertá-los bem presos a ela. Se não o fizer, a construção pode afundar, inclinar-se ou desabar debaixo de seu próprio peso. Os mesmos princípios se aplicam a assuntos espirituais. Devemos derrubar antes que possamos construir. A quantidade de paciência que temos para derrubar
vai determinar a grandeza daquilo que podemos construir. As ruínas dos ministérios, igrejas e indivíduos que falharam em colocar a fundação apropriada testificam a seriedade desse assunto. Albert Einstein certa vez fez uma observação que seria muito mais importante que sua teoria da relatividade. Ele afirmou simplesmente, mas profundamente, que responsabilidade prematura geraria superficialidade. O Senhor Jesus testificou isto também. Ele disse que a semente que germinou muito rápido teria raízes rasas. Contrária a essa sabedoria, frequentemente acreditamos serem mais altos aqueles que se desenvolvem mais rápido. O resultado tem sido um sério enfraquecimento de muitos no corpo de Cristo. É crucial que dediquemos o tempo e a energia para colocar o fundamento corretamente, mas será de pouca utilidade se não colocarmos a fundação correta. Pouco antes da minha conversão, eu me encontrei numa congregação que enfatizava a revelação do corpo de Cristo. Esta é uma revelação excitante e importante, e comecei a construir a minha fundação nisto. Eu acrescentei muitos outros aspectos da verdade cristã à minha vida, mas a minha ênfase era a igreja. Minha construção se tornou cada vez maior e meu ministério cresceu rapidamente. Então tudo começou a desabar. Eu sabia que alguma coisa estava errada, mas eu não podia discernir o que era. Tudo parecia bíblico, mas não havia nenhum grande pecado na minha vida e eu estava me esforçando mais e mais para evitar que tudo se desmanchasse. Através de conselhos sábios, o Senhor revelou que meus princípios fundamentais eram verdadeiros e corretos, mas eles deviam ser uma parte da construção, não o fundamento. Eu estava construindo em cima das coisas do Senhor, ao invés de sobre o Senhor. Eu estava adorando o templo do Senhor, ao invés do Senhor do templo. Isto fez com que eu me dirigisse a extremos. O apóstolo Paulo explicou: porque ninguém pode colocar outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. 1 Coríntios 3, versículo 11. Tão maravilhosas quantas são as revelações de Deus, há somente um fundamento: Jesus. Se construirmos sobre qualquer outra verdade espiritual, ela nunca irá suportar as pressões da vida espiritual. Mais cedo ou mais tarde, irá se desmoronar ou acabar. Muitas doutrinas que estão sendo pregadas hoje têm se dirigido a extremos. Os erros cometidos na maioria dos casos não são inerentes à doutrina. O problema é a tentativa de construir sobre fundamentos impróprios. Alguns tentam, através da persistência íntegra, chegar muito longe antes que toda a estrutura entre em colapso. Outras reconhecem que alguma coisa está errada e começam com o correto fundamento.
Frequentemente espera-se que a ênfase específica a uma congregação seja o seu fundamento. Os apóstolos e pregadores do Novo Testamento tinham apenas uma mensagem: Jesus. Eles pregaram todas as doutrinas pregadas hoje e talvez algumas a mais. Ainda assim, toda a mensagem estava baseada nele, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Colossenses 2, versículo 3. Num sentido mais amplo, Jesus não é somente o fundamento, ele é a construção inteira. Todas as coisas se resumem nele. Maturidade espiritual não é apenas crescer em conhecimento de certas verdades espirituais. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Efésios 4:15. O trabalho dos apóstolos foi dedicado a Cristo ser formado em seu povo. Há uma diferença grande entre isso e tentar fazer com que as pessoas se conformem com certas verdades espirituais. O historiador Will Durant notou a diferença entre Jesus e César. César tentou mudar os homens através da mudança das leis e instituições. Jesus mudou as leis e as instituições para mudar os homens. Enfatizar coisas exteriores pode dar à luz uma forma de endeusamento, mas na verdade nega seu poder. Qualquer ênfase que ganha preferência sobre a pessoa de Jesus vai levar a um ritual sem vida. Devemos ver tudo através dele. Se buscarmos vê-lo através de qualquer coisa, então ele será distorcido. Quando as multidões ficaram com fome, Jesus lhes deu o que estavam querendo. Ele tomou os pães, partiu-os e deu ao povo. Após eles terem comido, apenas fragmentos restaram. João 6, versículos 11 e 12. Isto é, de uma certa forma, uma figura da igreja. Temos comungado de muitos pães ou ênfases diferentes e tudo o que restou foram fragmentos. Assim como Jesus tentou chamar a atenção da multidão para o pão, ele mesmo, assim também, está tentando tirar a nossa atenção das várias doutrinas para ele. Todas as coisas subsistem por ele. Colossenses 1:17. Em Cristo, todas as doutrinas estão fundadas em perfeita harmonia. Ensinadas como extremos isolados, mesmo as maiores verdades espirituais deixarão a igreja em pedaços. Vistas através dele, todas as doutrinas adquirem apropriada perspectiva e equilíbrio e podem ser ensinadas sem criar divisão. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras, os pães aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias, pelo Filho, o único pão. Hebreus 1, versículos 1 e 2. Vemos esta verdade ilustrada novamente em Marta, após a morte de seu irmão Lázaro.
Marta entendeu precisamente a doutrina da ressurreição. Ela sabia que seu irmão iria ressuscitar no último dia, mas a sua esperança estava na doutrina da ressurreição, não em Jesus. Ele redirecionou sua esperança dizendo: eu sou a ressurreição. João 11, versículo 25. Mas ele não é somente a ressurreição, ele é a verdade, ele é todo verdade, ele é a revelação vinda de Deus e é Deus, ele é o eu sou. Se a doutrina se torna nossa ênfase, estamos sendo desencaminhados. Não somos mudados pela doutrina, somos mudados por ver Jesus. 2 Coríntios 3,18. Pregações ungidas são essenciais para a alimentação do Cristo que está sendo formado dentro de nós, mas sempre que uma verdade se torna o nosso foco, ela irá nos distrair. Por esta razão, Satanás frequentemente vem como um anjo de luz ou mensageiro da verdade. Entre aspas, a verdade pode nos enganar. Somente na verdade, Jesus, a vida. Ele não veio somente para nos ensinar a verdade, ele veio para ser verdade. Em Êxodo 33, 8 ao 11, vemos Moisés na tenda da congregação falando ao Senhor. Uma coluna de nuvem desceria e o Senhor falaria a Moisés face a face, assim como um homem fala com seu amigo. Foi uma visão tão maravilhosa que todo o povo iria se levantar e se colocar nas portas de suas tendas para adorar quando essa reunião aconteceu. Quando Moisés retornou ao campo, Josué, que era naquele tempo servo pessoal de Moisés, permaneceria na tenda da congregação. Josué estava ficando para desenvolver o seu próprio relacionamento com o Senhor. Ser o mais íntimo associado de um homem de Deus não era suficiente para Josué. Ele tinha que conhecer o Senhor por si mesmo. Deve ter sido por esta razão que Josué foi escolhido para liderar Israel para a terra prometida. Quando temos um grande homem ou mulher de Deus para nos relacionar, nós nos tornamos descansados. Por causa disso, muitos dos grandes movimentos de Deus, instituições, escolas, igrejas e missões terminam com a morte de seus fundadores. Depois que Josué morreu, levou apenas uma geração para Israel cair em decadência espiritual. Poucos avivamentos ou movimentos duram mais que uma geração após o movimento inicial do Espírito. A principal razão para isso é que os homens ou doutrina se tornaram o fundamento sobre o qual o movimento foi baseado. Somente quando Jesus é o fundamento, o movimento do Espírito durará. O Espírito veio para testificar de Jesus, não de seus ministros ou doutrinas, mas de Jesus.
Quando convergimos para qualquer outra coisa, iremos abaixo em direção a atalhos laterais que nunca nos levarão à vida. Antes que Jesus mandasse qualquer um para o ministério, ele primeiro o chamava para si mesmo. Ele não os mandou para os melhores seminários, nem os fez passar por um curso de correspondência. Ele disse: siga-me. A luz que estava nele tinha que se voltar para a luz que estava neles. Este ainda é o seu chamado para aqueles que gostariam de ser seus discípulos. Siga-me. Devemos responder-lhe como fez a serva sulamita em Cantares de Salomão, que era uma tipologia da noiva de Cristo. Dize-me, ó tu, a quem ama a minha alma, onde apacentas o teu rebanho? Pois por que razão seria eu como a que erra ao pé dos rebanhos de teus companheiros? Cântico dos Cânticos de Salomão, capítulo 1, versículo 7. Jesus sozinho é o mediador entre Deus e o homem. 1 Timóteo 2, versículo 5. Cristo é o cabeça de todo o homem. 1 Coríntios 11, versículo 3. Os líderes e ministros que ele dá à sua igreja não são colocados para tomar o seu lugar. Eles nos são dados para nos levar a Ele. O Senhor ordena homens como anciãos e pastores, mas eles são instruídos a apacentar o rebanho de Deus. 1 Pedro 5:2. Não para estabelecer seus próprios rebanhos. Ao longo da história da igreja, houve aqueles que se tornaram véus entre o Senhor e o seu povo, por procurarem estabelecer os crentes como seus próprios rebanhos. Prevendo isto, o Senhor prometeu, quando ele ajuntou o seu povo, que eles seriam um rebanho com um pastor. João 10, versículo 16. O ministério daqueles que são sem pastores, entre aspas, não é estabelecer sua própria autoridade sobre o povo do Senhor, mas sobre a autoridade do Senhor. Aqueles que têm usado este ministério para estabelecer seus próprios domínios serão grandemente envergonhados, como o pastor-chefe advertiu. Vós, porém, não queirais ser chamados mestre, porque um é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos, e a ninguém na terra vos chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Nem vos chameis guias, porque um só é o vosso guia, que é Cristo. Porém, o maior dentre vós será vosso servo, e o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Mateus 23, versículos 8 ao 11. Subtítulo: Verdadeiro Ministério. João Batista é uma maravilhosa tipologia ou modelo de verdadeiro ministério espiritual. O foco de toda a sua missão era revelar
Jesus. Era seu prazer diminuir enquanto Jesus crescia. Por causa daquela humildade, ele foi grandemente exaltado pelo Senhor mesmo, que declarou que João era o maior homem nascido de mulher. Mateus 11, versículo 11. Quando vimos e testemunhamos do Filho de Deus como João fez, é um prazer diminuir em nosso ministério enquanto Jesus cresce. Todo trabalho espiritual é para o propósito de Cristo ser formado em seu povo. Quando ele vê isso acontecer, não há gozo maior. Este é o selo e testemunho de que temos vivido na vinha para dar fruto. Os verdadeiros amigos do noivo regozijam por ver seu dia, mesmo se isto significa o fim de seus próprios ministérios. Quando João Batista viu Jesus passando, ele exortou os seus discípulos a contemplar o Cordeiro de Deus. João 1, versículo 36. Ouvindo isto, João e André deixaram Batista e começaram a seguir Jesus. Quando ele percebeu que eles o seguiam, ele se virou e fez a pergunta que deve ser mais importante que nós devemos considerar: que buscais? João 1,38. Esta é uma questão que mais cedo ou mais tarde seremos cobrados a responder. Por que nós estamos seguindo Jesus? João e André responderiam outra coisa, mas esta foi provavelmente a pergunta mais apropriada. Mestre, onde moras? Ouvindo-os, Jesus chamou-os para fazer o que tem sido o desejo do coração de todo verdadeiro servo de Deus desde Enoque. Vinde e vede. João 1:39. Nós não temos que assentar para ler sobre isto ou ouvir testemunhos daqueles que já foram. Jesus veio para oferecer a cada um de nós que o sigamos e vejamos por nós mesmos onde Ele habita. Essa habitação não é um lugar físico. Ele estava falando do reino de Deus. No dia seguinte, André se tornou o maior evangelista da história. Ele encontrou seu irmão Simão Pedro e declarou que Jesus era o Messias. João 1, versículos 41 e 42. Ele não tentou convencer Simão com um longo discurso das Escrituras e nem mesmo compartilhou as 4 leis espirituais com ele. Ele simplesmente levou-o a Jesus. João 1,42. Se somos levados a Jesus e não apenas à igreja ou a uma doutrina, viemos para o único verdadeiro fundamento. Então, como Pedro, nossa fé irá aumentar. Pedro era um homem sem cultura e simples pescador, mas ainda assim ele se posicionou diante dos mais poderosos e educados homens de sua nação e maravilhou-os com sua autoridade e dignidade. A fé de Pedro não estava construída sobre a participação numa instituição ou ensino. Ele conhecia Jesus. Não há uma fórmula dada para a salvação. Ela é uma pessoa. A verdade não é apenas uma teologia sistemática. Ela é Jesus. Ele veio para ser nossa vida.
Ele é o desejo mais profundo do coração humano. Somente nele, realmente, começamos a viver. Aleluia! Glória seja dada ao nome santo do Senhor. Amém.